Eu vou explicar nesse vídeo para você tudo sobre o que é um plano de saúde falso coletivo. Esse vídeo é especialmente para você que está achando o seu plano muito caro e que está pensando em trocar ele. Não faça isso, por favor. Assista esse vídeo até o final que você vai ver que tem como melhorar essa situação. O que acontece? O que é um plano de saúde falso coletivo? Como assim, doutor? Meu plano é falso? Ele é de mentira? O que é isso? Na verdade, o que acontece? Um plano de saúde falso coletivo é um plano que ele tem uma outra configuração, em regra familiar, mas ele está com uma roupagem, ele está vestido como se fosse um contrato coletivo ou um contrato empresarial. Então, eu vou dar um exemplo bem simples e que provavelmente deve ser o seu caso. Imagina só que o senhor João, ele contratou um plano de saúde, mas ele contratou esse plano de saúde com o CNPJ dele, com a empresa dele. Mas ele colocou os funcionários da empresa nesse plano de saúde? Não. As pessoas que ele colocou nesse plano de saúde são da família dele. Então, esse plano de saúde que ele fez foi para a família dele. E aí você começa a entender o que eu quero te explicar. Esse plano de saúde, ele, em regra, era para ser um plano de saúde familiar. Mas não, ele é um plano de saúde empresarial. Então, o correto seria: planos empresariais deveriam ser vendidos somente para empresas contratarem esse plano para os seus funcionários. Mas o que a maioria das vezes a gente vê são pessoas utilizando o CNPJ para contratar plano de saúde para a sua família. Então, as pessoas que estão naquele plano de saúde não têm vínculo nenhum com aquela empresa. O único vínculo que elas possuem é um vínculo familiar com o sócio ou com o proprietário. Então, bem aí, nós se configura, né, está claro, a falsa coletividade. Então, esse plano de saúde, pelo que expliquei para vocês, é um plano de saúde falso coletivo. Certo, doutor? Entendi. Meu plano de saúde é um falso coletivo. Mas e agora? O que eu tenho que fazer? Bom, você tem duas possibilidades, né? Porque o que acontece? Como o seu plano ele é empresarial, então ele vai ficar muito caro. Isso é uma certeza que eu te dou. Assim, 90% dos planos empresariais têm reajustes muito altos. Por que isso? Porque eles não se submetem às regras de controle da ANS. As regras da ANS são para vincular os planos de saúde individuais e familiares. Agora, os planos coletivos por adesão e planos empresariais não se vinculam a esse controle mais rígido da ANS. Ah, doutor, por quê? Porque esses planos empresariais, eles foram regulamentados pensando nas empresas grandes, como, por exemplo, Coca-Cola, Ambev, por exemplo, Magazine Luiza, Renner. Então, assim, se a Renner chega e fala para a Mil, a Sul América, e diz: olha, o plano de saúde dos meus funcionários está muito caro, ou vocês baixam a mensalidade, ou nós vamos trocar. E aí, uma empresa grande realmente poderia ter esse poder de barganha com o plano de saúde. Agora, muito diferente de uma empresa que é composta, que é pequena, de um pequeno empresário, que só tem ele ali, a família dele. Se ele chegar para mim ou para a Sul América, né, para o Bradesco, e disser assim: ah, o meu plano está muito caro, vocês têm que baixar, eles vão dizer: paciência, vão atrás de outro plano, porque pra gente vocês tanto faz. Entendeu? Então, a configuração do plano empresarial, ela é diferente, né? Tanto na lei, como a jurisprudência trata ele, como as normas da ANS tratam ele, são diferentes da tratativa que é dada aos planos individuais. Então, você pode trocar de plano de saúde, mas esse é o problema. Como que você vai conseguir trocar o seu plano de saúde empresarial para um plano familiar? Visto que, né, quando a gente vai procurar um plano de saúde novo com corretores de plano de saúde, eles informam que não tem plano individual familiar, que só tem empresarial. Ou quando tem, tem que ter coparticipação. Então, nós observamos as operadoras de plano de saúde restringindo, impossibilitando e dificultando as pessoas de contratar planos individuais ou planos familiares. Né? É muito difícil você conseguir contratar um plano assim hoje em dia. Geralmente eles querem empurrar na pessoa um plano PJ, pessoa jurídica. Né? Então, essa é a primeira possibilidade de trocar de plano. Mas aí, digamos que você consiga trocar de plano. Né? Você vai trocar por um outro plano empresarial. Você não resolveu nenhum problema. Ah, troquei meu plano de saúde empresarial a 1.000 por um plano empresarial Bradesco. Vai ficar caro do mesmo jeito. Você está achando que o Bradesco também não vai aplicar reajustes altos? Todos esses planos, gente, precisam lucrar. São empresas privadas, como qualquer outras. Eles precisam de lucro. E eles vão aplicar reajustes. E no caso dos planos empresariais que não possuem esse controle mais rígido da ANS, eles vão aplicar reajustes altos. É muito comum, é praticamente a regra. Né? Então você não resolveu nada. Você trocou por um plano barato por enquanto, mas daqui a 2, 3 anos ele vai aumentar de novo. E aí você vai perder sua carência? Vai ter que mudar a rede conveniada que você está acostumado a se consultar, mudar os médicos, de 3 em 3 anos ficar pulando, saltitando assim?
Então, a outra opção, que é muito melhor, muito mais viável, muito mais tranquila, segura e eficaz para resolver esse problema, é entrar com uma ação de reajuste de plano de saúde. Porque o que acontece? Na justiça, nós vamos fazer 3 coisas com a ação de reajuste de plano de saúde. A primeira, nós vamos conseguir que, a partir daquele momento, o plano de saúde tenha sua mensalidade reduzida. Por quê? Porque nós vamos afastar os reajustes aplicados altos, né, os altos valores aplicados pelo plano de saúde e colocar os valores que a ANS determina para planos individuais e familiares. Bem aí, o seu plano de saúde já vai ter um desconto. A segunda coisa que faremos, né, na justiça com essa ação de reajuste, nós vamos, na justiça, obrigar o plano de saúde a transformar aquele plano de saúde empresarial em um plano familiar. Então, daqui para frente, para o futuro, a partir, né, da conclusão do processo, o plano de saúde, que antes era empresarial e sofria altos reajustes anuais, vai se transformar, se transmutar em um plano de saúde familiar. Entendeu? E aí, os reajustes que serão aplicados nele em diante, daqui para frente, serão os reajustes oficiais da ANS. Então, você vai ter um segundo efeito aí, que é essa transformação do seu plano empresarial em plano familiar na justiça. A terceira vantagem da ação de reajuste também é qual? Quando nós vamos analisar a diferença entre os reajustes aplicados pela operadora de plano de saúde em comparação aos planos de saúde individuais, observa-se uma diferença, um valor que foi pago a maior. Então você pagou um valor mais caro do que deveria ser. Com base nisso, você vai ser reembolsado nos últimos 3 anos de tudo aquilo que foi pago a mais do que você deveria realmente ter pago, caso aquele plano já fosse, desde a sua origem, um plano familiar, né, familiar individual. Então, por causa disso, facilmente uma ação de reajuste de plano de saúde de falsos coletivos, você consegue um reembolso que ultrapassa a casa dos milhares de reais. Né? Então, no mínimo, você vai ganhar um reembolso de 10 mil reais. Mas isso, assim, é no mínimo. Porque, geralmente, isso chega em 30 mil, 50 mil, 100 mil reais de restituição, ou até bem mais. Consegue compreender? Então, por causa disso, é importantíssimo entrar com essa ação de reajuste, né? Explicado, né, para vocês como que funciona essa ação de reajuste. Ela tem esses 3 resultados positivos para o beneficiário, para você que tem um plano de saúde. Então, primeiro, o efeito imediato, redução da mensalidade do seu plano. O efeito secundário, a partir de agora, os reajustes aplicados no seu plano de saúde seguirão o teto da ANS. Então, vão ser reajustes muito menores, tá bom? Inclusive, em 2021, houve um reajuste negativo. Os planos de saúde ficaram mais baratos em 2021 em razão dos efeitos da pandemia de Covid-19. Perfeito? Perfeito. E aí, tem o terceiro efeito, né, o efeito terciário também dessa ação de reajuste. Você consegue reembolso de tudo aquilo que foi pago indevidamente. Então é uma ação que provavelmente o valor que você pagar de honorários para o advogado vai voltar para você. É um investimento. Então você tem muitos benefícios, muitos mesmo, por isso que é importantíssimo. Então olha, você tem uma opção que é péssima, trocar de plano de saúde, ter que pagar taxa de adesão, perder carência, trocar os médicos que você já estava acostumado a se consultar, laboratórios e etc, mudar para tudo novo e no final das contas não vai resolver porque daqui a 3 anos o plano vai ficar caro de novo. E você tem uma outra opção que é a ação de reajuste, que tem uma série de benefícios, uma série de vantagens para você. Tá bom? E para sua família, para vocês ficarem mais seguros e não ficarem com medo do plano de saúde ficar extremamente caro e vocês um dia sequer conseguirem pagá-lo devido ao alto valor dele. Tá bom? E como que funciona, né, essa ação de reajuste? E ela é muito simples, é muito tranquila de conseguir. Se você apresentar a carteirinha do seu plano, né, para o advogado, ele já consegue identificar, né, e informar, né, quem são as pessoas que estão dentro desse plano, ele já consegue identificar essa falsa coletividade. Então, para dar entrada nesse processo, basta que você envie essa carteira do seu plano para o advogado, assine a procuração, o contrato, caso seja necessário, comprovante de residência e identidade. Porque o que acontece? Muitas pessoas nem lembram onde é que está o papel que contratou o plano de saúde, né? O termo lá, o termo de adesão, sabe? A época que contratou, não sabe onde é que está esse papel. Aí fica com medo. Ah, doutor, como que a gente vai entrar na justiça se eu não sei nem cadê meu contrato do plano de saúde? Não tem problema. O advogado ele pode entrar com uma PAP e também uma notificação extrajudicial e ele consegue obter todas as informações necessárias
para fazer isso para você. Ou seja, você só precisa mandar a carteira do plano. Ah, e o último boleto da mensalidade do seu plano. A carteira do plano, o último boleto da mensalidade, né? Comprovante de residência, identidade e assinar a procuração e o contrato pronto. Então é uma ação extremamente simples que você não tem que se preocupar com quase nada. Basicamente enviar essa documentação inicial para o advogado e ele vai cuidar de tudo para você, né? Beleza. E aí tem os receios, que isso é super comum, super natural. Doutor, eu tenho medo do meu plano ser cancelado. Doutor, eu tenho medo do meu plano ser cancelado. Meu plano é tão bom. Eu também tenho um plano de saúde muito bom, inclusive, mas entrei com uma ação contra ele para baixar a mensalidade, porque ele também era um falso coletivo. E ele não foi cancelado. E tem muita gente que tem, eu tenho medo do meu plano ser cancelado. O meu plano é muito bom. O meu plano tem excelentes profissionais. Meu plano me dá um medicamento de alto custo. Eu tenho medo deles me cortarem, cancelarem. Bom, saiu recentemente uma notícia muito boa, né, que foi o julgamento pelo STJ da ministra Nancy Andrighi. E ela informou, ela julgou, né, que o plano de saúde falso coletivo não pode ser cancelado de qualquer forma. Entendeu? Então, se você entrar com uma ação e o plano de saúde for cancelado por causa disso, nós podemos reativar o seu plano também na justiça. Entendeu? Mas, para além disso, o que eu gostaria de informá-los é que o plano de saúde empresarial ele pode ser cancelado a qualquer momento. Entendeu? A não ser que seja por inadimplência ou fraude contratual, é uma dos requisitos, mas, além disso, o plano de saúde empresarial pode ser cancelado a qualquer momento. O seu plano de saúde pode ser cancelado agora, nesse instante, sem que você saiba. Entendeu? Porque é um plano de saúde empresarial. Mas é muito difícil isso acontecer num processo. Do plano ser cancelado porque a pessoa entrou com uma ação de reajuste. Porque isso o que isso vai acontecer? Isso pode ser configurado como uma conduta discriminatória, uma conduta abusiva que lesa o consumidor. Porque todos nós temos o direito de processar alguém. Está garantido na nossa Constituição. Se uma empresa retaliar outra pessoa porque ela entrou com um processo, ela está querendo restringir, cercear os direitos daquela pessoa. Então, a Constituição proíbe esse tipo de coisa, tá bom? Então podem ficar tranquilos que eu, pessoalmente, nunca vi isso acontecer, nunca vi isso acontecer também com nenhum dos meus colegas advogados, nunca vi esse tipo de situação acontecer, mas saibam que houve esse julgamento do STJ, né, que respaldou e está protegendo esses planos de saúde falsos coletivos. E isso foi uma vitória, uma notícia muito importante até mesmo para proteger as famílias que dependem daquele plano de saúde para manter, para cuidar da sua saúde, não é mesmo? A gente nunca sabe o dia de amanhã e, além disso, tem pessoas que já fazem uso de tratamento, né? E, inclusive, essa também é outra tese que foi fixada pelo STJ, né, que foi entendida pelo Superior Tribunal de Justiça. Mesmo que o plano de saúde seja empresarial, se alguém desse plano estiver em tratamento, o plano de saúde dessa pessoa não pode ser cancelado em razão do tratamento. Então, se você tem um plano de saúde assim, e está muito caro, quer baixar ele na justiça e entrar com ação de reajuste, né? Mas tem receio, saiba que você não vai ter o seu plano cancelado. Ele não pode ser cancelado porque você está fazendo um tratamento de saúde. No caso, né, um tratamento oncológico, um tratamento cirúrgico, vários tipos de tratamento que ali dependem, né, do plano de saúde, tá bom? E aí, caso vocês tenham mais alguma dúvida, basta comentarem aqui embaixo. Por favor, também compartilhem esse vídeo com pessoas que têm planos de saúde falso coletivo e não sabem, tá bom? E para mais dicas como essa, basta seguir meu canal. Tem um canal também no Instagram, no TikTok, e eu vivo compartilhando dicas e informações como essas para como vocês conseguirem lidar bem com o seu plano de saúde e também com o SUS, tá bom?